Não, Aqui não. aqui não. Agora sim. Agora sim. Ok. Tá aparecendo. Ok, vamos iniciar então. Boa tarde a todos e todas. Então, nessa tarde do dia 24, a gente vai dar início, né, à apresentação dos trabalhos do quarto workshop de pesquisa resiliência climática e também do terceiro seminário internacional de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável. O meu nome é Tayane Nepomuceno, eu vou estar fazendo a moderação da sala e depois também vou apresentar os meus trabalhos nessa mesma sala. Inicialmente, eu quero falar para vocês que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar conhecendo vocês. O Hector eu já conhecia, a Aline também. As meninas é a primeira vez, né? A Angelina e a Rayane, é um prazer muito grande. Meninas, se sintam bem à vontade, tá? Fiquem bem tranquilas, bem acolhidas, se sintam bem acolhidas, tá? A nossa sala é uma sala de acolhimento, tá bem? Então, pessoal, hoje, o primeiro trabalho que vai ser apresentado nessa sala vai ser o trabalho da Angelina Duarte Pires e da Rayane Larissa Oliveira da Silva. Meninas, vocês querem projetar algum slide? Quiserem abrir a câmera também, fiquem à vontade, tá? Agora é com vocês, tá bom? Vocês têm aí 10 a 15 minutos para apresentar. Fiquem bem à vontade. Obrigada. A gente está um pouco com problema na internet, a gente vai preferir ficar com a câmera desligada. Mas a gente Ok, vai apresentar os slides. Estão conseguindo visualizar? Sim. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo ouvir perfeitamente? O nosso trabalho tem como temática a logística e adaptação educacional dos moradores da passagem Beira Rio, na comunidade de Samaúma, durante a enchente de 2022. Grupo de trabalho Educação Ambiental e Ética, composto por Adria Rafael da Silva Matos, Débora Jamilis Gorde Jesus, Eduarda Júlia Nunes Ribeiro, Natália Evangelista Amaral, Núbia Caramelo e Maico Lemos, juntamente com as palestrantes Angelina Duarte Pires e Rayane Larissa Oliveira da Silva. E tem como problemática o acontecimento da cheia do rio em Laranjal do Jari, que é um fato inevitável que afeta a vida dos moradores da passarela Beira Rio, por conta de sua localidade, todos os anos. Porém, nos últimos anos, ele vem ampliando e não tendo registro das vozes dos moradores, e sim fatos apresentados pelos noticiários. A comunidade do Samaúma, a passarela Beira Rio, eles ficam localizados nas extremidades da parte baixa de Laranjal do Jari, e todos os anos tem acontecido esse fenômeno da natureza, que é o caso das enchentes, porém tem anos que é mais intensificado e outros não. Entre as problemáticas promovidas pelas cheias está o acesso dos alunos às escolas e a forma de ensino ofertada nesse período. Deste modo, foi realizado um questionário focado na educação da população, perguntando sobre o tema o comprometimento com a educação, os métodos utilizados para o acesso à educação, apoio familiar nas demandas escolares, o tipo de ensino, desempenho e aprendizagem. Esse questionário teve como intuito a compreensão para sabermos como funcionou toda a sistemática da educação durante esse período de cheias. E também como funcionou o apoio das escolas e dos familiares durante esse período da cheia. E os objetivos têm como levantar dados que contribuam com a compreensão das dificuldades de acesso da escola no período da enchente de 2022 e opiniões dos moradores da passarela Beira Rio em questão a metodologias de educação ofertada durante esse período. Esses objetivos têm como compreender as dificuldades que se foram encontradas, vivenciadas durante esse período das cheias, e também como esse período afetou a educação dos alunos,
e saber quais os tipos de metodologias foram utilizadas para atender às necessidades desses alunos durante todo esse período e também entender como ficou o grau de ensino-aprendizagem desses alunos. Aqui nessa imagem a gente pode ver a passarela do Samaúma e a altura das casas, e para a gente ter uma noção, a água, as cheias do rio chegou a cobrir essa parte. Agora, para a finalidade, né, dos nossos objetivos, a nossa metodologia, foi feita uma pesquisa de campo, onde nós aplicamos um questionário que foi estruturado, pensado justamente para essa pesquisa, onde o estudo ele se caracterizou como uma pesquisa descritiva, pois nós conseguimos analisar a dificuldade dos estudantes, dos moradores ali da área de alagamento, lá do Samaúma, durante o período de cheia do rio, e de que forma que eles puderam ser ajudados nesse momento. A nossa metodologia utilizada foi a ex post facto, porque ela foi realizada após o acontecimento climático. A nossa população-alvo de pesquisa foram os moradores da passarela Beira-Rio, no bairro Samaúma, e o nosso principal acesso foi pelo Rio Jari. A nossa ferramenta utilizada foi o Google Forms, organizada pelos alunos do ensino técnico envolvidos na pesquisa, com o objetivo de coletar dados através dos questionários digitais, que foram repassados à população por meio de uma entrevista direta, trazendo as descrições e opiniões e informações a serem analisadas de forma de levantamento de dados online. No todo, nós conseguimos entrevistar 19 pessoas, as quais nós podemos obter os nossos resultados, que uma das primeiras perguntas foi: a enchente comprometeu o acesso à educação? Dos 100%, 94,7% responderam que sim. A enchente comprometeu bastante a educação da população do bairro Samaúma. Nossa segunda pergunta: quais foram os métodos utilizados para o acesso à educação? 52,6% disseram que nesse período não teve acesso à educação e 21,1% disseram que tiveram através do ensino remoto e 15,8% no ensino híbrido. O restante não soube responder ou preferiu não informar. A nossa terceira pergunta foi: nesse período, houve apoio familiar com as demandas escolares? E 68,4% das pessoas responderam que sim, e 26,3% responderam que não tiveram apoio familiar durante esse momento de cheia. E nós perguntamos também como que eles se avaliariam, né, no tipo realizado desse período de cheia, no tipo de ensino. 68,4% de pessoas responderam que foi péssimo. 26,3% disseram que foi regular e apenas uma pequena parcela disse que foi ótimo. E também nós perguntamos sobre o desempenho, né, deles na aprendizagem. Apenas 52,6% responderam que foi péssimo. Então, um pouco mais da metade da população entrevistada respondeu que não foi uma educação boa, e 47,4% disseram que foi regular ou mais ou menos. E sabemos que, né, nós podemos ver através dos resultados que obtivemos na nossa pesquisa que a enchente ela compromete várias áreas da vida dos moradores da comunidade Samaúma, e não sendo diferente na área educacional, a qual eles puderam buscar novas metodologias e tiveram que se adaptar àquele momento de elevação do nível do rio, de acordo com as possibilidades que lhe foram oferecidas naquele momento. Os dados trouxeram também contribuição para a leitura real do conteúdo de geografia, envolvendo o nosso espaço urbano, como também o comprometimento em descrever os dados com ética. São elementos que nos inseriram na iniciação científica, tanto do projeto Palafitas que Falam, considerando a educação ambiental como uma metodologia conectiva de informações. Aqui as nossas referências bibliográficas. Obrigada. Parabéns, meninas, pela apresentação de vocês. Um belo trabalho, com uma temática muito interessante. Tá? Obrigada. Então, agora a gente vai dar sequência, tá? As apresentações. E para o final, a gente vai fazer as discussões, tá? Tudo junto, daí a gente discute todos os trabalhos, tá bem? Tá, ok. A Simone está na sala? Não, né? Deixa eu só confirmar aqui.
A Simone não está na sala. Então, nós podemos seguir com o trabalho do Tiago Amaral Silva. Tá? Próxima apresentação. Tiago, fique bem à vontade, tá? Você tem aí de 10 a 15 minutos para apresentar o seu trabalho. E agora é com você. Sucesso. Beleza, tinha servido o mate aqui, acho que eu vou ter que esperar. Estão me ouvindo aí, pessoal? Deixa eu só projetar aqui, só um minuto. Ai. Luiz, ele baixou um jogo. Baixou um jogo? Ele baixou um jogo. Ai, ele baixou um jogo, um PlayStation. Tá, daqui a pouco o pai vai lá. Até chegar a hora para apresentar. Tá de graça, ele falou. Tá de graça? Então é. Ai, eu posso fazer meu real pra ir na piscina. Bom, gente, em casa é isso aí. Tiago, Oi. você precisa atender, atende um segundinho. A gente sabe que online tem a família mesmo. Ele já foi atendido ou não? Já foi. Gente, muito boa tarde. Boa tarde. Eu estou sem câmera aqui do ladinho. Muito boa tarde. A gente aqui no campus tem muitas salas, muitos pisos, e eu só procurei uma meia dúzia de lugares para achar em qual sala estava o nosso GT. Tá tudo certo, nós estamos aqui e imprevistos acontecem. O evento é muito grande, são 272 trabalhos. Olha que benção. A gente fica muito feliz. Meu nome é professora doutora Irene Carniato, professora do PPG-DRS desde sempre, e também sou a orientadora aí do Tiago, que eu sei que ele vai falar isso. Então, fiquem tranquilos, falem com tranquilidade. Se houver alguma interrupção, a gente socorre aqui, tá bem? Com a palavra, Tiago. Nós vamos fechar aqui o nosso microfone. Beleza. Abra o seu. Obrigado, tá ok. Pessoal, tá aparecendo a tela aí de projeção para vocês? Apareceu aí, pessoal, para vocês? Só me dá um feedback aí, por gentileza. Oi. Alô? Sim, tá certo. Tá aparecendo? Uhum. Tá ok, então. Obrigado. Então, pessoal, meu nome é Tiago Amaral. E esse texto foi escrito, né, por mim, pela professora Irene Carniato, que é a minha orientadora no doutorado no PPG-DRS, e pela Sônia Mandotti, que é egressa do programa também. Tá? O título do nosso trabalho é Educação Ambiental e Sustentabilidade para a Preservação da Vida, o manejo das abelhas sem ferrão. Esse trabalho ele tem como objetivo, né, o principal objetivo dele é apresentar alguns resultados de um projeto de extensão que é desenvolvido dentro do Instituto Federal do Paraná, né, no campus Assis Chateaubriand, e é um projeto que é voltado para a comunidade e município de Assis. Né? Então, trata-se de uma leitura de um relato de experiência que foi feito dentro desse projeto aqui. Né? A pesquisa, então, que foi realizada, ela fez o levantamento desse relato de experiência aí, né, a partir da publicação que foi feita de um artigo numa revista de extensão da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Né. O texto inicial, ele tem aqui como principais referências teóricas, né, alguns conceitos básicos sobre sustentabilidade, né, educação ambiental de modo geral, e preservação, né? Preservação e conservação da vida. Nesse caso, a gente entra como referência a própria preservação e manutenção das diversas espécies de abelhas nativas sem ferrão, que, né, no decorrer do texto, a gente utiliza a sigla ASF. Tá? De modo geral, pessoal, só para a gente contextualizar aí, né, do que se trata, qual que é o principal objeto desse projeto, né? Trata-se, então, do desenvolvimento e publicação de conhecimentos relacionados aí aos meliponíneos, né, que é um grupo de abelhas nativas aqui do Brasil, de abelhas nativas sem ferrão, e de modo geral, esses insetos eles têm uma função na manutenção, né, dos ecossistemas, para começar pela questão da capacidade de
de polinização que esses insetos têm, juntamente aí com outros polinizadores. Então, de modo geral, o projeto de extensão Quintais de Mel, ele vem tratar desse assunto, né? Então, esse projeto, ele existe aí há 3 anos, aproximadamente, né? E é um projeto que é desenvolvido pelos estudantes de cursos técnicos do Instituto Federal do Paraná e também de estudantes do curso de Ciências Biológicas que existe na instituição. Então, o projeto, ele teve as atividades basicamente nas redes sociais aí durante o período da pandemia, né, e atualmente ele está dentro de algumas escolas do município de Assis, e agora ele está sendo levado também para o município de Toledo, né, que é bem próximo aqui de Marechal Cândido Rondon. Tá? Então, de modo geral, né, o objetivo do projeto do projeto de extensão Quintais de Mel é promover os conhecimentos, né, relacionados aí às abelhas nativas sem ferrão, de modo a sensibilizar, né, a comunidade, sensibilizar os estudantes de modo geral a preservar e manter aí as diversas espécies existentes no país. Os materiais e métodos que nós utilizamos, né, nós fizemos uma pesquisa então bibliográfica, né, baseada nesse relato de experiência, e utilizamos também aí alguns materiais disponibilizados pela própria instituição, né, que oferece o curso. Então, foi uma análise qualitativa do conteúdo desses materiais aí, de modo que permitisse aí que a gente desenvolvesse a escrita aí desse artigo. Resultados encontrados, então, na pesquisa, né, nós vimos que o projeto ele está sendo desenvolvido desde 2019, né, finalzinho de 2019, e parte das ações aí foram, né, como eu disse, feitas de modo online devido à pandemia. E aqui tem uma síntese, né, uma tabela síntese do que nós encontramos aí no material, né, tanto do site do projeto, quanto dos documentos consultados e do relato de experiência realizada. Então, nós vimos aí que várias ações já foram realizadas, né, com a comunidade, não só a comunidade escolar, como também a comunidade do município de Assis Chateaubriand. E aí vários conteúdos, vários materiais desses eventos, dessas ações, elas são publicadas tanto no site quanto no canal do YouTube, né? Então, é um projeto que, devido a essa característica de estar também nas redes sociais, ele permite aí, né, uma série de publicações de modo a levar esse conhecimento aí para a comunidade, de modo geral. Então, passando aqui as considerações finais, pessoal, o que nós percebemos, então, né, com esse projeto, né? Eu acho que a própria metodologia do projeto permite que o conhecimento relacionado à preservação e conservação das abelhas nativas seja democratizado, né? Primeiro porque ele vai estar utilizando de ferramentas populares aí, né, que são as redes sociais, para estar fomentando esses conteúdos. Haja vista que a criação desses insetos aí, ela acontece, né, por vários públicos, por várias classes sociais, né? Então, a forma que a gente percebeu aí que o projeto consegue né, chegar até a comunidade é por meio das redes sociais. Então, é uma forma interessante, assim, de levar um conhecimento científico e técnico para a comunidade, né, por meio de redes sociais. A outra questão é a capacidade de sensibilização, né, que a gente percebe que quando as crianças estão sendo ensinadas nas escolas, por meio do projeto. Gente, desculpa aí, eu tô com um filho pequeno aqui, tá incomodando aqui, só um minutinho. Pessoal, desculpa aí mais uma vez. Então, a partir do momento que as crianças passam a receber as informações, então, o conhecimento ele passa a ser mais
facilmente aceito, né? Além do que, a forma como as crianças lidam, né, com os insetos ali dentro das escolas, né, quando elas percebem que as abelhas não são nocivas, né, que elas não representam nenhum mal, é uma forma que elas se aproximam, né, e veem a necessidade, né, daqueles seres ali para a manutenção da vida, né? Então, a capacidade de sensibilização do projeto ela é muito grande nesse sentido, né? E a questão também que nós percebemos, né, e vai muito à temática do programa, que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? Nós temos hoje vários grupos de produtores, né, de pessoas que se adaptaram, né, e conseguiram desenvolver, né, a meliponicultura, né, que é uma área da criação, é a área responsável aí pela criação de abelhas nativas sem ferrão, de modo que não somente a questão de conservação e preservação é importante nessa cadeia, né, como também na questão da geração de renda, né? Então, nós temos vários produtores já aqui na região que estão complementando a sua renda aí com os produtos que as abelhas podem oferecer, né? Não somente o mel, mas também a questão aí da própria polinização, né? Com os enxames que são utilizados aí na produção de frutíferas, né? De leguminosos, de modo geral, aí estão tendo a contribuição dos insetos para o processo de polinização, né? Então, aqui são algumas imagens, né, de algumas ações que já foram feitas nas escolas. Então, são crianças aí que estão vivenciando, que estão tendo contato com os insetos. E aí a gente deixa aqui para fechar, né, uma frase do Paulo Freire aí, né, que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como do respeito à vida aos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e florestas. E gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, né? As pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água, a vida. E com essas mensagens aí eu deixo o meu muito obrigado para vocês e fico à disposição aí para, né, críticas, sugestões e propostas. Muito obrigado. Parabéns, Thiago. Um projeto de extrema importância, né? E com uma temática também muito importante hoje em dia, né? A questão das abelhas e de toda essa questão do manejo, da preservação da vida, né? Então, a gente deixa os nossos parabéns aqui para você por esse lindo projeto. Dando sequência nas nossas apresentações dessa sala, nós temos agora, a Simone não entrou, tá? Então, eu vou seguir com a sequência que eu tenho aqui. Temos o trabalho do Héctor Henrique Colmenares Espinosa. Héctor, fique à vontade, tá? Boa apresentação para ti. Oi, boa tarde a todas e todos. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Oi, Para mim tá... Sim, Héctor. Deu certo. Uhum. Tá bom. Tranquilo. Eu sou Héctor Espinosa, eu sou venezuelano, engenheiro civil formado na Venezuela, agora cursando o programa de pós-graduação em Políticas Públicas de Desenvolvimento em Foz do Iguaçu, na UNILA. E nessa oportunidade eu venho apresentar o Plano Municipal de Mata Atlântica, caso de estudo para um marco de políticas públicas para as mudanças climáticas. Meu slide está em espanhol, vou tentar falar português, mas peço desculpa, vou meio transitar no idioma da Tríplice Fronteira, o portunhol, né? Então, aí, qualquer coisa que não esteja entendendo, só vem falar. Esse projeto aqui faz parte de um projeto mais amplo, né? Que é a minha dissertação, que seria uma aproximação à criação de um marco de políticas públicas especificamente para as mudanças climáticas, já que partimos da premissa de que políticas ambientais não necessariamente são políticas que atingem os impactos da mudança climática e vice-versa. Então, temos uma ampla espectro, ampla gama de políticas públicas que podem atingir os impactos da mudança climática. Então, aí, eu estou nesse trabalho com a professora Luciana Ribeiro, que é minha orientadora. Então,
partimos aí de alguns elementos formais. Eu vou começar meio que de trás para frente, aí começando a apresentar algumas postulados, algumas achados que já encontramos na pesquisa. Então, nós pretendemos apresentar alguns elementos teóricos metodológicos que permitem o PMMA delinear-se como uma política pública para as mudanças climáticas. Então, partimos da pergunta: como o PMMA, sendo uma política, um instrumento de políticas especificamente de preservação do bosque nativo, ele consegue incorporar a variável climática, consegue delimitar um marco desse político, um quadro, né, uma estrutura de política destinada a atingir, atacar o problema climático global. Então, nesse percurso da pesquisa, procurando leis ambientais, procurando a referência bibliográfica e documentais do Brasil, em sentido de mudança climática, e leis que procurem tanto mudança climática como política de preservação, especialmente no PMMA, a gente encontrou que na formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas, especificamente de mudança climática, elas estão supeditadas, estão restritas por 3 elementos ou diretrizes. Então, um técnico ambiental, um político administrativo e o governança e de gestão das políticas públicas. Então, esses 3 elementos se constituem como variáveis da análise na construção do PMMA. Então, vamos a ver daqui para frente como esses 3 elementos se percebem nos planos municipais da Mata Atlântica. O primeiro seria por onde começar a construir um marco de políticas públicas. Então, a gente encontrou que a institucionalidade climática é chave para isso. Então, institucionalidade climática pode ser um organismo internacional, regional, municipal, um ministério, ou um entramado, uma estrutura jurídica que dialogue em todos os níveis da administração pública, que transversalize a questão climática, tanto na legislação como nas ações a empreender para atacar o problema climático. Essa institucionalidade deve coordenar esforços nacionais e internacionais para a criação dessa estrutura. Então, a gente percebeu que o Brasil, essa inserção ambiental global, ele influenciou a criação de uma agenda local, que é o que os ODS, a ONU, o regime internacional para o meio ambiente procura nessa ações para a mudança climática. Nesse sentido, no Brasil, a institucionalidade climática está composta por um entramado jurídico-administrativo. Ele está composto por leis, organismos de todos os níveis, instâncias docentes federados no território todo. Então, estão Ministério, Estado, município, entes colegiados e a sociedade civil. Essa institucionalidade climática vai, primeiramente, dos acordos assinados pelo Brasil, a Constituição e todo um conjunto de leis que elas dialogam. Aí, no âmbito nacional, né, eu peguei uma referência aí das principais que atingem os PMMA, como a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, a Lei da Mata Atlântica, o regulamento da Lei da Mata Atlântica. E no âmbito regional e local, ela dialoga e se mistura com os planos municipais e regionais de desenvolvimento, os planos rectores municipais, os planos de mobilidade, arborização, de saneamento, e eles vão a estar transversalizados, vão estar permeados ou ajudados pela institucionalidade do Sistema Nacional de Meio Ambiente e Sistema Municipal do Meio Ambiente. No caso do município, vai estar ajudado pelos conselhos municipais de meio ambiente, né? Aí, outro elemento, já vai na parte técnico-ambiental. Na parte técnico-ambiental, a gente encontrou que a incorporação da variável climática é importante para a construção de políticas públicas. E aí,
especificamente a lente climática e adaptação baseada em ecossistemas, são elementos não somente técnicos, porque incorporam a parte climática, a parte de biodiversidade, ecologia, mas também se constituem como uma estratégia de avaliação de políticas públicas enquanto à incorporação da variável climática nos processos. Então, a adaptação baseada em ecossistema tem como objetivo aumentar a resiliência, reduzir a vulnerabilidade das pessoas às mudanças climáticas através do uso sustentável e da conservação do ecossistema. Então, a gente preservando o ecossistema consegue aproveitar sustentavelmente os recursos e os serviços ecossistêmicos que os biomas, ecossistemas dão para as populações, e aí a população cria adaptação às mudanças climáticas e gera mecanismos de mitigação também. Outro elemento que é fundamental para a construção desse marco é a participação social na construção de políticas públicas, né? No caso do PMMA, já a gente falou da Lei da Mata Atlântica, o regulamento, mais especialmente nos PMMA, o regulamento 6.660 de 2008, faculta aos municípios para a formulação e aprovação dos planos municipais. E essa aprovação vai acompanhada, tem a responsabilidade de ser aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é um ente colegiado que aconselha a Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura para políticas direcionadas ao meio ambiente. E é interessante, por exemplo, aqui nesse parágrafo único do regulamento, que fala assim, o PMMA poderá ser elaborado em alianças, em parcerias com instituições de investigação, de pesquisa, ou organizações da sociedade civil, devendo ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, a participação social, agora, a participação social ganha uma cadeira importante na construção e aplicação de ações políticas públicas nessa COP27 que acaba de fechar, onde eles reconhecem a importância das ONG, das organizações juvenis, da juventude, para a aplicação de políticas públicas, porque tem um histórico dessas organizações de implementar ações de mitigação e adaptação. Então, agora, a participação deve se constituir como um elemento-chave para a construção de políticas públicas. E aí, nesse sentido, a gente encontrou que a incorporação da variável climática foi importante nos PMMA, não por sua natureza, por seu espírito conservacionista, mas ele transitou por um percurso de construção participativa que transversaliza a variável climática através do lente climático e do PMMA. Então, por exemplo, o Brasil assinou convênios para incorporar essa variável climática, por exemplo, no projeto Mata Atlântica, em aliança entre Brasil e Alemanha, e ENAIC e o ICMBio. A Alemanha financiou, aportou dinheiro para esses projetos. Outro projeto importante foi o fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente por meio dos PMMA. Aí juntaram municípios, organizações que estavam trabalhando nos PMMA para conhecer de perto, por perto, como era essa experiência de construção, como era a participação e como eles enxergavam esse ecossistema da Mata Atlântica e geravam adaptação às mudanças climáticas, né? E outro projeto-chave que vai são articulando agendas desde o local da adaptação baseada em ecossistema como catalisador de ações municipais para alcançar metas globais. E o plano de Mata Atlântica entre SOS e Suzano. Então, esses dois praticamente estão atuando agora em conjunto. Então, eles conseguiram, através dos PMMA, incorporar a variável climática não só como conceito
não só como educação ambiental, sensibilização, sino como uma metodologia que permite implementar ações direcionadas à mitigação e adaptação. Então, por aí, vamos fechar lembrando esse tripé da, perdão, da formulação, implementação e monitoramento. Então, o tripé técnico ambiental, político administrativo e governança e de gestão. Então, qualquer dúvida, a gente fica por aqui. Obrigado. Parabéns, Hector. Vocês estão me escutando, gente? Estão me escutando? Sim. Sim? Então, parabéns pelo teu trabalho. Uma temática muito importante também, né? Essa questão das mudanças climáticas e de como o contexto local e o contexto regional tem colaborado ou tem pensado essas questões de adaptação, de mitigação e outras. Isso é muito importante, tá? Então, agora, pessoal, vamos deixar para discutir no final, né? A gente tem várias figurinhas para trocar aí, porque o meu tema também de tese é mudanças climáticas na agricultura familiar. E agora eu vou apresentar o meu trabalho para vocês, tá? Eu tenho 2 trabalhos para apresentar. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, um momentinho. Tá compartilhada a tela cheia para vocês? Se alguém puder me responder. Tá aparecendo? Tá, sim. Perfeito. Beleza. Então, meu nome é Tayane Nepomuceno, além de moderadora dessa sala, eu também sou apresentadora de trabalhos, né? Então, esse primeiro trabalho que eu vou falar para vocês um pouco, ele vem de encontro com a revisão sistemática da minha tese, né? Da minha tese de doutorado. E a partir dessa temática, eu busquei desenvolver esse artigo, né, trazendo uma pincelada sobre assuntos importantes quando a gente pensa aí em mudança climática na agricultura familiar, tá? Então, o título desse trabalho é Educação e Comunicação Ambiental na Agricultura Familiar em Tempos de Emergência Climática, né? Os autores desse trabalho, só um pouquinho, gente, que eu vou ter que aceitar alguém aqui. Professora Irene. Então, continuando, os autores desse trabalho sou eu, a Tayane Nepomuceno, a Aline Costa Gonzalez, a professora Irene Carniato de Oliveira, que é minha orientadora, e também o doutor professor Vilmar Alves Pereira, tá? Então, quando a gente pensa nessa questão da crise climática que o mundo inteiro tem vivenciado hoje, claro que com diferentes impactos e em diferentes regiões, a gente acaba entendendo que, além de tudo, além da necessidade de ação, antes de agir, a gente precisa muito desse pensamento crítico e desse pensamento e dessas ações participativas. Para quê? Para que haja a reflexão de como tem sido os nossos modos de consumo hoje em dia, mas também como que a gente pode pensar novos tipos de produção, considerando aí os limites planetários, né? Então, nesse contexto, pensando aí em educação ambiental, mas também em comunicação ambiental, e aí a gente pode considerar todas as diversas vertentes que permeiam essa temática, de como isso é importante para que as pessoas, tanto agricultores ou não agricultores, para que eles compreendam qual é a realidade frente à mudança climática, mas, sobretudo, como que juntos nós podemos pensar aí formas de ação, tá? Formas de ação local, mas outras formas regionais, para que a gente tenha, então, um impacto geral, tá? E nesse contexto, a agricultura familiar, como um grupo muito importante para a segurança alimentar, para a ocupação do campo, mas também para a distribuição de renda, ela passa a ser um grupo que que acaba percebendo mais os impactos da mudança climática, né? Como um grupo aí que é muito mais vulnerável
às mudanças do clima e que depende do clima para a produção dos seus alimentos, tá? Então, nesse sentido, identificou-se a necessidade de estudar a questão da comunicação e da educação ambiental, que é voltada aí para os agricultores familiares, a fim, então, de que esses temas, né, aliados, eles possam estimular e possa também fortalecer a agricultura familiar, mas que também possam reduzir as suas vulnerabilidades, tá? Então, o objetivo desse trabalho é destacar o papel e a influência da educação e da comunicação ambiental nas estratégias adaptativas à emergência climática na agricultura familiar. Só um momentinho que eu vou aceitar a Simone. Então, continuando aqui esse trabalho, foi um trabalho que é uma revisão de literatura, né? Uma revisão de escopo, e para consulta dos trabalhos que nós coletamos as informações para constituir esse artigo, nós consultamos o Google Acadêmico, utilizando algumas palavras-chave, como agricultura familiar, comunicação ambiental, mudança climática. Todos esses termos aplicados aí em língua portuguesa, né, considerando um recorte temporal bem curto aí de 2019 a 2021. Então, como que nós fizemos a coleta desses materiais? Inicialmente, nós avaliamos os materiais pelos títulos, identificando, então, aqueles que tinham temáticas relacionadas com a educação e a comunicação ambiental para a agricultura familiar, né? A partir disso, selecionamos alguns textos e nesse nós realizamos a leitura completa e aplicamos aí a técnica de análise textual discursiva, que é uma técnica de análise qualitativa, né, descrita por Moraes e Galeazzi, tá? Então, assim, esse trabalho ele é constituído por 5 outros textos que servem como uma base para sustentar, né, as categorias que depois eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos aí 2 teses de doutorado que falavam sobre essa temática, uma dissertação de mestrado e 2 artigos científicos. É claro, pessoal, que esse trabalho aqui, ele é apenas um recorte, né? A gente tem muitos mais outros trabalhos internacionais, inclusive, com relação a esse tema. Mas era só um recorte para a gente estar identificando mesmo como que vem sendo discutida essa questão, né? Então, no primeiro trabalho, que é de 2019, de Andrade, nós identificamos que um dos principais resultados, quando a gente pensava em mudança climática, né? Então, eles falavam assim, que essa questão da adaptação climática, da comunicação para essa adaptação climática, elas estavam sendo desenvolvidas aí de uma forma indireta pela assistência técnica, né? Mas que essa temática ela não vinha sendo diretamente trabalhada como mudança climática, como algo que seja emergente, né? No trabalho Dahmer 2019 também, os agricultores eles reconheciam que sim, que acontece uma mudança climática, né? No entanto, eles projetavam assim preocupações mais para um futuro, não entendendo que hoje, né, o mundo já perpassa esse contexto da mudança climática. Quando nós analisamos também Pereira, e esses trechos aqui são só alguns destaques em relação ao nosso conteúdo base, né? O termo mudanças climáticas, muitas vezes ele foi como um termo estranho para muitos dos agricultores entrevistados por Pereira, né? Ou seja, esses agricultores, eles percebiam as transformações dos ambientes e nos modos de vida das pessoas, mas eles entendiam isso muito mais como uma mudança ambiental do que uma mudança climática, tá? E aí temos também o trabalho de Suella, que foi publicado em 2020, que é um artigo científico, né? E aí esse trabalho, ele traz da importância de como a observação dos eventos extremos e desses extremos no cotidiano do agricultor, como isso é capaz de influenciar o comportamento desses agricultores, tá? E por fim, Soares, né, nos traz aí a importância dos agricultores estar entendendo essas mudanças climáticas, especificamente num grupo de cafeicultores, né? Ele está entendendo que essa mudança, ela pode sim, né,
está afetando de uma forma muito drástica, está influenciando na questão até mesmo da extinção desse tipo de produção na região que foi pesquisada por Soares. Então, aqui só uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos o contexto de cada trabalho, tá? Então, assim, alguns resultados gerais que nós identificamos, né? Esses trabalhos, eles trazem ótimas pontuações sobre o papel da assistência técnica, né, que é ofertada para esses agricultores como uma forma de comunicação ambiental, né? Como que esses assistentes técnicos aí, eles têm comunicado a questão das mudanças climáticas para esses agricultores, né? Então, os agricultores, eles têm sim uma noção de mudança climática. No entanto, o entendimento de que essa mudança climática ela vai ocorrer, que realmente vai impactar de uma forma muito grave esses sistemas produtivos, ela geralmente é colocada em uma escala de tempo que é muito distante, né, em questão de tempo e de espaço, ou seja, eles não são capazes de compreender em si a questão local, né? Sempre pensa que isso está acontecendo lá do outro lado do mundo, né? Que isso vai acontecer daqui 10 anos. Então, esses trabalhos trazem esses apontamentos e isso a gente identifica, né? Outra questão bem importante que eles falam da questão da escassez de políticas públicas também, principalmente políticas públicas voltadas para questões de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. E aqui, quando a gente pensa em mudanças climáticas, eu estou falando especificamente da agricultura familiar, né, que não existe praticamente políticas voltadas para isso, segundo esses trabalhos, né? E que essas estratégias de adaptação, elas tendem a ser influenciadas tanto pelo nível de escolaridade que essas pessoas têm, quanto pelo nível e pela qualidade dessa comunicação ambiental que os agricultores vêm recebendo, né? Porque isso é capaz de levar eles a entender a realidade, né, de uma forma diferente, tá? Então, a primeira categoria que a gente identifica segundo a análise textual discursiva é a importância de uma comunicação assertiva, né, e de uma educação ambiental que perpasse toda a educação formal, segundo a realidade das comunidades rurais, né? E o que isso aponta para nós, então? Fala da importância aí de reestruturar uma educação do campo, né, no caso do Brasil aqui, na forma como é comunicada questões de clima, de eventos extremos, quais são os dados, quais são as informações, né, e qual principalmente é a linguagem que está sendo utilizada para transmitir essas informações, né? Então, isso acaba envolvendo aí a educação ambiental também, que é formal, né? Aquela que perpassa o ambiente escolar, como um processo que precisa ser significativo, ou seja, voltado para o contexto dessa comunidade, desde a educação infantil, trazendo as temáticas transdisciplinares e que consiga representar e também transmitir qual é a realidade dos fatos quando a gente pensa em ações frente à emergência climática. Nossa segunda categoria, identificada a partir da análise desses textos, é que os processos comunicativos e educativos, eles precisam estimular o protagonismo desses agricultores e agricultoras frente às mudanças climáticas, né? Então, isso acaba trazendo para nós da importância de refletir essa comunicação e essa educação ambiental que é obtida a partir também, não apenas da escola, como falava na categoria anterior, mas dos meios de comunicação, como, por exemplo, rádio, televisão e outros meios também. Sobretudo, abarcando aí uma comunicação que seja esclarecedora, né, que traga ali para o agricultor informações locais de uma forma bem objetiva para que ele consiga entender como aquilo se aplica na realidade dele, né, no sentido de que esse agricultor ele seja então capaz de tomar algumas ações ou algumas medidas que sejam mais consistentes com a sua realidade, né, e que sejam aí ações sustentáveis de adaptação. E isso é possível quando há essa comunicação local objetiva, né? Que o agricultor seja realmente capaz de identificar aquilo como a sua realidade, tá? E para que essa educação e comunicação ambiental ela seja significativa, né? Elas precisam estar aí estimulando esses agricultores a desenvolverem ações adaptativas, claro, com apoios,
com recursos também, né, apoio político e com os recursos disponíveis que eles têm nas suas propriedades, né, para que eles sejam, então, capazes de tomar decisões que sejam eficientes e que façam sentido, né, para a produção, para aquele sistema produtivo, para aquela específica comunidade, né, para que isso seja, então, capaz de garantir a permanência dos agricultores no meio rural. E a nossa última categoria é da importância, então, da formação permanente desses agricultores, né, por intermédio aí de políticas públicas específicas, mas também a partir de profissionais capacitados e qualificados. E essa categoria, ela traz alguns apontamentos muito importantes em relação à deficiência das políticas públicas específicas aqui no Brasil, né? Fala da importância aí dos cursos, das ações formativas, dessas formações, mas não formações pontuais, né? Não um curso pontual sobre mudança climática ou sobre outras coisas que venham a influenciar, mas pensando aí em formação permanente, é aquilo que é desenvolvido cotidianamente, com muita frequência, né? E de uma forma ainda colaborativa, né? Contando aí com o suporte da assistência técnica, mas também da extensão rural. E pensando aí nessas ações permanentes, já vem aqui na nossa reflexão qual a importância desses profissionais que vão estar transmitindo essas informações nessas formações, né? Qual é a qualificação que eles têm, né? O que eles entendem de mudança climática? Como que eles podem estar colaborando para estar transformando ou modificando aquele sistema para que seja mais adaptado às mudanças climáticas, né? E aí vem a importância, então, dos incentivos políticos, a necessidade da coprodução de conhecimentos, e essa coprodução não é apenas entre agricultores e entre profissionais aí da extensão, mas pensando no geral, é um envolvimento entre o poder público local, entre os agentes da extensão rural, entre a universidade e entre os agricultores. Todos esses conhecimentos, eles devem gerar uma coprodução de novos conhecimentos, né? Trazendo aí a valorização dos saberes tradicionais que esses agricultores têm, mas também desenvolvendo estratégias e ferramentas que sejam eficientes, tá? E, por fim, a gente traz aí da importância dessas inovações e também dessas estratégias adaptativas serem coisas palpáveis, né? Então, não adianta a gente pensar uma adaptação que seja um absurdo de cara, que não seja aplicável, ou que depois aquilo se perda num marasmo, né, como algo pontual. Não, a gente tem que pensar a questão da adaptação como uma inovação, mas uma inovação que seja simples, que seja praticável, né, e que principalmente aquilo venha fazer a diferença no cotidiano desses agricultores, reduzindo a vulnerabilidade desse grupo, tá? Algumas considerações finais desse trabalho, né? Então, a comunicação e a educação ambiental, elas são instrumentos, sim, que são essenciais para a base desse conhecimento e também para a compreensão das informações em relação à mudança climática, na qualificação desses agricultores também para a adoção das estratégias adaptativas, tá? Então, aí a gente pensa muito, que eu já falava antes, como contextualizar isso, né? Como trazer uma aprendizagem, cursos de formação que façam sentido para esses agricultores, né? Que a gente possa valorizar o que eles já têm de tão valioso, que são os conhecimentos, né? Trazendo aí uma linguagem clara, construindo coletivamente novos valores solidários, né? Então, esses são alguns elementos primordiais aí da educação ambiental em todos os seus níveis e modalidades e também na comunicação ambiental, tá? E quais são os desafios que ficam, então, né? A gente traz aí, aponta, né, que há sim essa carência de políticas públicas específicas para essa temática, mas também há falta de estímulos práticos para uma educação ambiental, pensando aí na agricultura familiar, né? Falta de protagonismo também para essas comunidades rurais que são mais precarizadas, que sentem mais a questão das mudanças climáticas, né? Para desenvolver aí ações que sejam realmente efetivas, né? Ou que possam auxiliar aí na mitigação dos impactos frente à crise climática que muitas comunidades rurais sentem hoje, né? Ao redor do mundo. Então, aqui são algumas referências. Muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Agora eu vou compartilhar meu outro trabalho e vou apresentar para vocês também.
Esse outro trabalho, vocês me sinalizem se vocês veem a tela inteira, por favor? Sim. Obrigada. Esse outro trabalho, ele foi desenvolvido por mim, pela minha orientadora também, que é a doutora Irene Carniato, e duas colegas, né, a Aline Costa Gonzalez e também a Fernanda Aline Gunkel. E esse trabalho, ele é no sentido de trazer uma reflexão, né, de como a ecopedagogia ela pode nos ajudar a transformar o agora, né? Porque a gente não tem que pensar em transformar o futuro, né? Tem que pensar em transformar o agora. Então, esse trabalho é nesse sentido. Então, atualmente, nós sabemos que a nossa sociedade, no geral, ela enfrenta uma crise socioambiental que ela é sistêmica, né? E que decorre aí de inúmeros fatores, né? Essa questão da iniquidade na distribuição de renda, na questão do consumismo, do individualismo, como as pessoas pensam o mundo, né? Como eu penso em mim, como eu penso na minha comunidade, né? E tudo isso acaba ocasionando aí um colapso, não só nessas relações ambientais, mas também nas relações humanas. Então, nesse sentido, a gente pensa que é importante aí desenvolver estratégias educativas que sejam significativas para uma formação ambiental, né? E nesse sentido de pensar o significativo, né? Daquilo que faça sentido ali para os nossos educandos, principalmente atendendo às necessidades de um contexto local e real, né? De que esses educandos conheçam, sobretudo em relação à emergência climática, que tem sido vivenciada com mais afinco nos últimos anos, né? E com diferentes impactos para as comunidades rurais. O objetivo desse trabalho foi, então, trazer uma discussão, né, sobre intersecções da proposta da ecopedagogia como uma aliada, não como oposta, mas como aliada da educação ambiental para a educação do campo no Brasil e para a superação também da emergência climática que é vivenciada atualmente, tá? Então, esse trabalho é um ensaio teórico, né? Não definimos uma metodologia específica para esse trabalho, é apenas uma discussão sobre o tema, tá? Quando nós pensamos aí em ecopedagogia, em educação ambiental, né, nós identificamos que a educação ambiental, ela avançou no Brasil, né, mas ela avançou muito do ponto de vista teórico, não do ponto de vista prático, né. Então, quando a gente pensa em prática, em realmente fazer a diferença, a gente pensa aí nessas questões das ações pedagógicas, né, para que realmente haja um encurtamento da distância entre aquilo que se pratica e aquele meio local, aquela comunidade do aluno, né? Então, onde o aluno ele vai se contextualizar depois com o global e esse conhecimento, quando ele passa a ser significativo, né, o aluno passa a vincular aquele conhecimento, aquela ação, uma ação cotidiana, né? Isso pode ser desenvolvida através de diversas formas, de horta escolar, de outros projetos, de alimentação saudável, né? Quando a gente pensa aí na educação ambiental, tá? Então, há hoje ainda também, além disso, a ausência da articulação entre a educação ambiental e a educação do campo, né? Na qual as ações, elas são desenvolvidas, mas elas não fomentam a transformação da realidade que é vivida pelos sujeitos. Geralmente, a educação ambiental, ela nem é praticada da forma que prevê a legislação, né? Muito menos traz aí alguma questão de transformação significativa nessa realidade que esses alunos, que esses educandos estão inseridos. E aí, o que acontece? A ecopedagogia, igual eu comentei com vocês, ela não é uma teoria nova, né? Ela já tem aí mais de 20 anos, foi desenvolvida por Gutierrez, e no Brasil ela é defendida por Moacir Gadotti, né? E assim, a ecopedagogia, ela está direcionada para a sustentabilidade, para uma nova visão de trabalho junto com a educação ambiental, né? E como que elas duas podem trabalhar juntas? É priorizando aí as ações práticas do dia a dia desses educandos, né? E além disso, a ecopedagogia, no contexto aí da educação ambiental, o principal objetivo da ecopedagogia é, então, mostrar para a educação ambiental, trabalhando juntas, tá, o que foi desenvolvido até aqui com a educação ambiental? Que prática nós estamos desenvolvendo até aqui com a educação ambiental? E daqui para frente, né? O que a gente pode fazer para que isso seja mais significativo? Né? Então, esse é o principal objetivo da ecopedagogia, pensando aí num contexto de educação ambiental.
E quando a gente pensa, então, nessas duas temáticas, pensando, além de tudo, a superação da emergência climática, nós notamos que hoje as práticas ambientais, elas estão baseadas numa pedagogia que é desengajada, que não tem relacionamento com a realidade desses educandos, né, e com os reais eventos que acontecem com o cotidiano desses alunos, sejam naturais ou não, né? Então, daí a importância de pensar, né, a valorização dos conhecimentos na prática social desses alunos e enfatizando, sobretudo, o campo, no contexto da educação do campo, como um local, sim, que é possível de desenvolvimento sustentável e que é possível desse desenvolvimento sustentável a partir de vinculação de questões, de problemas com o cotidiano desses alunos, né? E daí que surge a necessidade, então, de estimular os alunos, né, a entender essas urgências presentes nos seus meios, qual que é a relação disso com a emergência climática, mas, sobretudo, igual comentei, pensando aí ações cotidianas para serem desenvolvidas ou para serem realizadas em cada unidade familiar para superar ou reduzir os efeitos da mudança climática, né? Então, além disso, há necessidade urgente de se encontrar alternativas de aprendizagem para abordar um tema, né, cujos cenários são negativos ou problemáticos, como indicam os relatórios do PCC, né? Então, esses relatórios do IPCC, eles falam da importância da gente sair um pouco, talvez, do discurso de pensar algo não tão complexo, né, algo que seja realizável, sem cair aí nesse ponto de vista catastrófico, né, e de imobilismo. Então, eu acho que esses são uns pontos principais quando a gente considera a educação do campo, a ecopedagogia, a educação ambiental também, né, no contexto da emergência climática. O que podemos fazer daqui para frente, né? Então, a ecopedagogia vai entrar aí com uma possibilidade de ressignificar as práticas ambientais, né? Fechando aqui essa discussão, muitas vezes essas práticas ambientais, igual comentei com vocês, elas são descontextualizadas, né? Sem sentido para os alunos, muitas vezes fragmentadas, ou seja, não tem a interdisciplinaridade, né? São disciplinares e também sem relação com o território de vivência dos estudantes, né? Então, a partir disso, poder-se-á compreender, né, quais são os meios, né, e quais são os caminhos para se concretizar uma educação sustentável que seja capaz de garantir, então, a sobrevivência do planeta, e isso vai envolver não apenas, né, no contexto da mudança climática, adaptações, mas a busca por uma outra forma de vivência no campo, né, que auxilie no dia a dia a superação dessa emergência climática. E outra coisa que eu gostaria de pontuar também aqui para vocês é que no Brasil a questão da educação do campo, ela não é que ela é defasada, mas ela é muitas vezes colocada de lado, né? O homem do campo é visto muitas vezes com um olhar preconceituoso. E além de tudo, não há também a questão das políticas públicas, né? Os professores, muitas vezes, professores da educação do campo, não moram no campo, não conhecem aquela realidade, né? Além disso, quando traz uma proposta de educação ambiental, talvez aquela proposta não está vinculada à realidade dos educandos. Então, eu penso assim, que para a gente pensar a educação do campo hoje no Brasil, é preciso ressignificar primeiro o que é a educação do campo, como que pode se pensar uma educação ambiental, uma ecopedagogia para a educação do campo, para as pessoas que vivem no campo, né? Como um contexto geral, né? De vivência, de produção, mas sobretudo também de transformação e com práticas que tragam sentido tanto para os alunos, quanto para os seus pais, quanto tragam sentido para a sua comunidade, né? O que a gente pode fazer de diferente hoje? E fechando aí essas ideias, a ecopedagogia, junto com os fundamentos da educação do campo, né, numa luta aí por novas formas de vivência, também de relacionamento, né, como a gente pode pensar a produção, né, em comunidades sustentáveis, como a gente pode pensar comunidades resilientes, né, qual é a comunidade, né, que eu conheço, que eu pertenci ou que eu pertenço, né, que diferença eu posso fazer nessa comunidade?
né? E como eu posso estar auxiliando esses agricultores a se prepararem para minimizar as suas perdas, para que eles sejam aí utilizem de ações que sejam eficientes na superação das consequências da emergência climática, né? Então, a ecopedagogia vai ofertar essa possibilidade de reconhecimento das ações antrópicas na complexidade da emergência climática, e isso tem que estar embasado num senso de integração, num senso comunitário, onde a gente seja capaz de entender o planeta, né, ao mesmo tempo local, ao mesmo tempo global, mas que a gente seja capaz de pensar e agir localmente, mas não esquecendo o globalmente, né, e considerando aí os eventos climáticos extremos, né? E a educação ambiental na ecopedagogia também, ela vai estar atuando aí, então, na compreensão dessas práticas educativas engajadas, para que sejam pertinentes também, igual o trabalho anterior eu comentava, da importância de informar, de mobilizar sobre esses temas da emergência climática local, né? Não só nas críticas das relações que já foram estabelecidas, né? E que contribuem para a piora desse contexto, mas principalmente a gente pensar aí qual o nosso papel na nossa comunidade, né? E qual é a diferença que a gente deseja fazer na vida das pessoas e naquela comunidade específica, visando sempre aí a melhoria das relações, não apenas relações sociais, mas também relações ambientais. Então, aqui ficam minhas referências. Muito obrigada. Vamos ver. A Simone tinha entrado. Será que ela saiu? Só um minutinho, gente. Vocês viram se a Simone entrou na sala? Eu não percebi, acho que Não não. percebeu? Tá, eu vou ver se a Fernanda vai entrar. Vocês me dão só um minutinho, tá? E daí a Fernanda me respondendo, a gente já vai para as discussões e aí a gente fecha a nossa sala. Só um minutinho, tá? A Fernanda tá respondendo.
Ela tá tentando entrar, tá? Só um minutinho, gente. Olá. Não. Oi, Fer. Oi, Fer. Tá ouvindo? Oi, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu abrir minha Ok. câmera. Então, Peraí. agora, a nossa última apresentação vai ser a apresentação da Fernanda Aline Gunkel, que ela vai falar sobre a crise hídrica no Brasil e a relação da crise hídrica com a pandemia de Covid-19. Fernanda, fique à vontade, tá? Se você quiser compartilhar alguma coisa, ou se quiser só falar, fique bem à vontade. Pode deixar, só um pouquinho. Uhum. Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde. O meu assunto é sobre a crise hídrica no Brasil e a pandemia do Covid-19. Foi feita uma síntese sobre trabalhos que foi tirado do Google Acadêmico, que foi pegado do ano 2020 até 2021, com as palavras-chave de pandemia, impacto e água. E foi feito uma comparação com os dois juntos da questão da crise hídrica com a pandemia do Covid-19, que aconteceu essa pandemia, que acabou afetando todo mundo, todas as famílias, né? E com isso que veio também a questão da crise hídrica. O que seria essa crise hídrica? A questão da falta de água, que teve poucas chuvas, e querendo ou não, isso afeta um ao outro, porque com a pandemia tinha muita questão de ter a higiene e tinha que economizar água. Famílias mais pobres sofreram muito mais, porque já tinha que fazer o racionamento de água, e com isso teria que gerar mais políticas públicas para ter uma melhor eficácia quando teria problemas assim. E tirei alguns dados que, segundo o relatório da ONU, a previsão é de que a falta de água afetará cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo até o ano 2050. Esse número representa metade da população mundial estimada no período. Então, é uma coisa muito preocupante, que talvez agora a gente já está sentindo, mas daqui a uns anos vamos sentir mais ainda. Então, por isso que é muito importante essa questão das políticas públicas, de um ajudar o outro, a questão de cuidar do meio ambiente, e isso tudo relaciona e acaba afetando todo mundo. Talvez tem pessoas que afetam um pouco mais e outras um pouco a menos, né? E isso são a questão das desigualdades, né? A questão do econômico, do financeiro, as classes sociais. E o que mais dificulta é a questão da água potável. Então, a necessidade da questão das políticas públicas, elas são muito importantes, e o uso racional da água em todo o território, mas também na elaboração de estratégia para mitigar os impactos às populações mais vulneráveis. Esse que seria o principal de fazermos, né, daqui para frente, questão de políticas públicas. E seria isso que são a principal emergência, né, climática, que acaba afetando a um todo. Obrigada, tá? Fernanda, é um tema muito importante também. E quando a gente pensa, né, além disso, quando a gente pensa em mudança climática,
muitas vezes pensa assim, só no que a gente consegue sentir, né? Que é o que eu comentava anteriormente no meu trabalho. Muitas vezes a gente pensa nessa realidade que está muito próxima ao que eu vejo, o que eu sinto, ou o que eu vejo que está muito longe, né? Então eu acho que a gente precisa pensar, considerar mais qual é o todo da questão da mudança climática, né? Como é o todo da questão da crise hídrica, porque a gente tem um planeta só, né? Estamos todos nele, né? Temos aí barreiras que foram criadas pelo homem, né? Barreiras fronteiriças, mas nós vivemos no mesmo planeta. E, sobretudo, a ação que eu faço aqui, né? Como isso vai impactar o todo, né? A casca de bala que a pessoa jogou na rua. Para onde que vai depois, né? O lixo que eu tirei da minha porta para fora. Muitas vezes eu penso assim, eu estou fazendo a minha parte. Será? Tá tirando da tua casa. E depois dali, você sabe, dali para lá, né? Para onde que foi aquele lixo? Né? Qual que foi o destino final? Qual que foi a destinação final? Então, eu acho que falta muito isso, e eu acho que falta e é um dos maiores desafios. A gente buscar entender, né, dessa interdependência, que uns dependem dos outros, né, e dessa questão das mudanças climáticas, sobretudo, né, porque a falta de água é uma questão extrema de saúde pública e que causa impactos severos, né? Não só para a produção, né? Quando a gente pensa em crise hídrica, a gente está falando de falta de água para beber, né? Para as atividades básicas, para as atividades domésticas. Então, isso na pandemia também, só complementando a tua fala, foi assim algo que ficou muito evidente no Brasil, né? Principalmente em comunidades que são mais vulneráveis, que não têm acesso ao saneamento básico, né? Então, muitas vezes pensar assim, a gente tem que trazer adaptações, tem que trazer tecnologias. Mas será que antes de tudo isso foi trazido básico para essas pessoas? Né? Então, eu acho que falta um pouco disso também, não só nosso, né, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas, mas do poder público. Como que eles estão considerando, né, evoluir, sem muitas vezes ter trazido o básico, o que as pessoas precisam: comida, água, moradia, educação, né? Aí a gente está falando de um contexto que é geral, não só no Brasil, né? Em vários países essa questão ocorre, mas países mais vulneráveis, né? Eles sentem muito mais. Então é isso. Parabéns, Fernanda. Agora eu queria convidar vocês para abrir as câmeras, Hector, Angelina. A gente tinha mais uma apresentação nessa sala, que é a apresentação deixa eu me ver, da Simone. Me parece que a Simone tinha entrado, mas daí ela saiu, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui alguns assuntos, uns 15 minutos para discussão, e aí a gente fecha a nossa sala. Então, assim, o que eu queria lançar para vocês, e é uma pergunta minha como moderadora, como que vocês têm percebido, né? Todos os nossos trabalhos aqui são trabalhos voltados para a questão social, ambiental, né? Claro que envolve todas as temáticas, mas como que vocês têm percebido, e dentro do nosso GT, esses eventos climáticos extremos, né? Como que vocês têm percebido ou não, e de que forma alguma ação local, que tenha sido desenvolvida local, né? Assim, prática, eu digo, algo prático, se esteve ou não, para as comunidades rurais ou comunidades urbanas, nas cidades de vocês ou alguma cidade próxima. Vocês têm alguma experiência para compartilhar? Eu vejo que no urbano é feito mais do que no rural. No rural, simplesmente não tem nada. Infelizmente, essa é a realidade. E que nem no seminário que a gente comentou ontem, né, que o palestrante comentou, só tem um planeta, né? Só tem o A, não tem o B. É bem isso. A maioria também, só lembrando aqui, pegando uma pincelada, quando a gente pensa em planos, né, que o Hector falava dos planos, dessa importância dessa articulação ali, muitas vezes esses planos aqui no Brasil, né, um exemplo do que eu conheço, eles são voltados sim para o urbano, que é o que a Fernanda fala agora. Então, um plano de desenvolvimento rural sustentável do município do Toledo, que é um município que eu moro.
Gente, esse plano ele tem mais de 40 anos. Então, assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, você pensar, né, em infraestrutura para o agricultor, né, em pensar em trazer uma melhoria para o campo, não tem, né? Porque eles estão muito mais focados ali no urbano, naquilo que vai ser mostrado no jornal, né? Naquilo que vai dar mídia, né? Que a mídia vai mostrar? Ela não vai mostrar o pequeno agricultor lá que, claro, pode até mostrar que tá perdendo a sua produção por causa dos eventos, mas deixa uma multinacional ter uma perda para você ver o que vai acontecer. Então, essa questão ela é muito crítica, muito crítica. E assim, eles atualizaram o plano diretor de Toledo, tá bonitinho o plano diretor atualizado, mas se você considerar 97% do plano diretor de Toledo, ele é só voltado para o rural. Então, é muito complexo. É muito complexo. Hector levantou, pode falar, Hector. Sim, nesse sentido, minha pesquisa vai voltada para a participação. Enquanto Foz do Iguaçu, o plano municipal atinge áreas rurais e urbanas, mas eu reconheço que na área rural é mais difícil, só percebe mudança climática quando tem algum evento extremo. Então, a importância da participação de uma organização dos agricultores, das mulheres, dos quilombolas, nessas comunidades rurais, porque eles vão fazer pressão na prefeitura para fazer planos que eles estejam contemplados e as dinâmicas rurais estejam contempladas. Por exemplo, o Plano Municipal da Mata Atlântica em Foz do Iguaçu tem um diferencial, que foi a comunidade organizada que fez o plano. Daí, eles passaram para a prefeitura avaliou e incorporou algumas outras coisas, ações, planos, depende do orçamento e a estrutura da prefeitura, e depois foi que o Conselho de Meio Ambiente aprovou. Mas todo o diagnóstico, a percepção ambiental, a validação das ações do plano foi os atores. Quais atores? As universidades, a Unioeste, a Unila, o TFPR, o Coletivo Educador Ambiental, a ADERE, que é a Associação de Deportes Extremos e Ecologia. Então, a comunidade organizada foi que se juntou. Temos uma necessidade aqui de preservar, e ainda mais o Foz do Iguaçu, município turístico. O meio ambiente é central na concepção do município para atrair investimentos e turistas, então é fundamental isso aí. Por isso que eu falo e gosto muito da participação como eixo central na construção de uma política pública para as mudanças climáticas, seja na área agroecológica, agrícola, seja de mobilidade, seja, por isso que eu falava no princípio, tem políticas públicas ambientais que não têm nada a ver com mudança climática. E tem políticas que têm muito a ver com mudança climática e não tem nada a ver com meio ambiente. Por exemplo, mobilidade, saúde, que não tem a ver, mas não está no principal, na face da política pública, tá? Permeado por essa discussão que a gente enxerga o meio ambiente e isso aqui que você falava da ecoeducação aí é transversal em todos nós. Então, a participação para mim é fundamental e eu busco gerar engajamento na participação política no município. Eu concordo com você, Hector, mesmo. A participação, eu acho que, se não for um dos principais, quando a gente pensa nesse contexto de mudança, porque a gente está pensando numa comunidade é coletiva, né? Então, para considerar, para atender
todas as pessoas, por exemplo, todos os agricultores de uma comunidade, eu penso que isso não existe aqui, principalmente em municípios muito pequenininhos, né? Como é um dos municípios que eu estou estudando na minha tese também. Tem 3.500 habitantes no total, né? No meio rural é menos ainda. E assim, os agricultores lá, eles não têm uma associação, então eles já ficam assim um pouco mais restritos, né? A reivindicar algo, né? A Emater, que é a assistência técnica ali que eles teriam, né, práticas ali, cursos, coisas assim, pensando na comunicação ambiental, a Emater não funciona. Por quê? Porque só tem um agente de Emater, né? E esse agente ele está muito limitado ali a atender burocracias. Então, muitas vezes ele acaba não tendo tanto subsídio da prefeitura ou subsídio da instituição que ele pertence mesmo, né? Ele acaba muitas vezes ficando retido ali aquilo que é muito engessado, né? Vamos atender protocolos, e aí depois a gente vai atender o agricultor. Daqui 10 anos a gente vai lá e ver o que ele está precisando, né? Sendo que daqui 10 anos o agricultor já vendeu a propriedade e já foi embora. Então, assim, essa questão da coletividade, né? Tanto da comunidade, de se reunir, de ir atrás, de pensar o que dá para fazer nessa comunidade, nesse contexto, isso é muito importante. E além de comunidade, até grupos mesmo. Por exemplo, nesse município, são sericicultores que trabalham com o bicho da seda. A gente percebe, assim, que os sericicultores, eles têm são mais ativos em relação apenas aos agricultores familiares que trabalham só com horticultura, porque eles são um pouco mais organizados, né? Eles são assim, eles saem para reuniões, eles têm assistência técnica toda semana, né? Eles recebem avisos da questão de precipitação, então o técnico vai lá, fala para eles, olha, né? Precisa subir o bichinho da seda lá, porque vai chover semana que vem, senão você vai perder. Então, eles têm mais acesso a essa informação. Talvez não seja aquela informação de qualidade que seria importante para trazer a adaptação climática. Mas é melhor que nada. Aqueles agricultores, pequenos agricultores, que dependem só da venda, por exemplo, lá das hortícolas, né? Para manter sua família, que já não tem ali uma boa infraestrutura rural, não tem uma boa estrada, né? Muitas vezes não dispõe de veículo, aí não tem incentivo, porque no município também não tem feira, não tem associação. Então, assim, é muito complicado quando a gente pensa na voz dessas pessoas. O que eles precisam reivindicar e por que eles não estão fazendo isso, né? Porque eles não estão tendo espaço. Porque o agronegócio, ele tem voz, né? Porque é muito mais representativo. Para a nossa região aqui, pensando, o Hector deve conhecer aqui o oeste do Paraná, as meninas eu não sei, a Fernanda mora aqui também. O oeste do Paraná, ele é uma região, assim, muito do agronegócio, né? Então, acaba que os pequenos agricultores, eles ficam sem voz, né? Não estou falando mal do agronegócio, pelo contrário, só uma comparação aqui para a gente perceber de como essa questão da coletividade seria importante, né? De como que daria para trabalhar essas comunidades juntas, né? Sem prejudicar ninguém e continuar produzindo, mas produzindo alimentos, né? E aí esses pequenos agricultores, eles ficam sem voz e quando vem um recurso, algo assim, isso muitas vezes acaba não chegando até quem precisa, né? E aí pensando num contexto geral de Brasil, e assim, eu não sei, eu acho que para realmente acontecer essa mudança que a gente espera na agricultura familiar, que eles sejam valorizados, que eles consigam ter acesso aos mercados, né? E que o seu produto agregue mais valor, né, perante aos olhos da sociedade, eu acho que teria que ser uma transformação geral, assim, poder público, instituições, talvez uma formação, eu não sei, sabe? Eu acho que tinha que ser um pacote, né? Talvez não apenas um pacote tecnológico para o agricultor, mas um pacote geral de comunicação, de tecnologia, de desenvolvimento territorial, teria que pensar o todo. Só que isso muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né? Porque eles pensam assim que não traz muito
benefício, né? Ou não sei, porque já comentei, é uma região e a gente tem que considerar, né, esses territórios, tem que considerar as características desses territórios. Mas, enfim, o que a gente não pode perder é a esperança, né? Tem que estar valorizando aí a nossa agricultura familiar, as nossas produções, tá pensando como que o meu trabalho, eu penso todo dia, como que o meu trabalho pode fazer a diferença lá para o município, né? Que foi o município que eu nasci, que eu me criei lá, e assim, porque eu não quero fazer só uma tese, né? Eu quero fazer a diferença para quem eu fui lá entrevistar, quem gastou o seu tempo comigo, né? Então, assim, eu não sei ainda qual vai ser o fruto da minha tese. O fruto prático, eu digo assim. Porque o teórico a gente sabe, né? Você vai escrever lá a tua tese, você vai publicar um livro, publicar um artigo. Ok, isso é ótimo, né? Mas trazer algo que seja palpável para aquele agricultor, ou o mais simples benefício que seja, eu acho que já começa, é aqui que a academia vai começar a fazer a diferença na vida das pessoas, né? E assim, eu acho que é assim que a gente precisa pensar, e nós somos jovens pesquisadores, né? Nessa sala aqui só tem jovens pesquisadores. Então a gente tem que pensar assim, para além desse artigo aqui que eu publiquei, né? O artigo é importante, não estou falando que não é, mas o que que eu vou fazer para deixar ali para aquela comunidade, né? O que eu vou marcar nessa comunidade? Que marca eu vou deixar para essa comunidade com o meu trabalho? Eu acho que isso, sobretudo, é muito importante. Fernanda, pode falar. Que nem você ali comentou, Thay, questão dos pequenos produtores e os grandes, né? Tem aquela questão, não sei por que é assim, vamos supor, às vezes eles preferem investir numa grande propriedade que aumente a questão de leite, né? Para aquela pequena deixar de existir. Acontece muito. Aí você fica pensando assim, eles querem que o povo, né, comece a ter uma renda, mas daí eles ajudam os grandes a ficar mais grandes e os pequenos a parar de existir. E isso acontece em quase todos os lugares, né? Que nem, o preço não é igual para todo mundo, o preço é para quem tem mais. E ali começa, né? Até veio um cara do Senar aqui em casa conversar. Ele falou: vocês deveriam fazer uma associação. Alguém tem que puxar a frente, alguém tem que correr atrás. Aí nessa hora o povo desiste. Mas, tipo, eles falam: a gente ajuda a fazer uma associação para vocês conseguirem implemento, um monte de coisas. Mas precisa, né, ter a união, a ajuda. Seria isso. É bem isso, Fer. E assim, o pessoal às vezes critica, né? Pensa assim, o agronegócio. Mas muitas vezes, assim, essa é uma opinião pessoal minha, não é um agronegócio. São as relações de poder que existem ali, sabe? Claro que tem aí, que tem os impactos ambientais, toda produção tem, né? São produções específicas. Ali, quando a gente pensar numa agroecologia, aí sim a coisa muda. Mas pensando no geral, o pequeno agricultor não é tão pequeno agricultor, né? E aí, quando a gente fala de grande agricultor, são grandes agricultores mesmo. Gente que tem muita terra, né? E aí, muitas vezes, esses pacotes pensados aí, essas grandes empresas, eles querem mesmo fortalecer quem já é grande, né? E aí, o pequeno agricultor, ele acaba ficando limitado, tanto na questão do acesso aos recursos, tanto na questão da produção mesmo, igual o exemplo que a Fernanda comentou, né? E isso acaba gerando um ciclo, né? Porque esse pequeno agricultor que parou sua atividade, o que ele vai fazer depois, né? Ele vai permanecer no campo? Ele vai ir embora para a cidade? O que ele vai fazer na cidade, né? E aí, muitas vezes, isso acaba até gerando mesmo uma questão aí não êxodo rural, mas uma palavra bem generalista, né? E aí o pessoal acaba desistindo da atividade ou abandonando a atividade. Muitos casos que eu conheço, e pessoas próximas de mim, que trabalhavam com vacas leiteiras, né? Pequenos agricultores familiares que trabalhavam com leite, mas com esse advento de fortalecer, né, das indústrias fortalecerem os grandes produtores, eles abandonaram a questão da leitaria
desmancharam ali o que tinha. Claro que aqui no Brasil, pequenos agricultores não têm tão pequenas áreas. E hoje eles estão trabalhando com monocultura, né? Então, o que será que... Olha o impacto desse ciclo, né? O que causa, assim, que causa transformações, muitas vezes, impactantes para essa propriedade. Por quê? Quando a gente considera, no contexto da mudança climática, uma lavoura de monocultura, se der uma seca, tchau, né? Então, assim, se ele tinha leitaria e tinha um pouco de plantação, aí é um pouco diferente. Talvez ele até consegue se adaptar melhor a um período ou dois, mas tendo só uma atividade fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que esses nossos trabalhos aqui, tanto das meninas quanto do ECO, todos os trabalhos que foram apresentados nesse GT, eles apontam aí para a direção de como que a gente vai pensar isso para os nossos locais, né? Como que os nossos trabalhos fazem a diferença para os nossos locais, pensando no social, no ambiental, no econômico. Eu não desconsidero o econômico, porque as pessoas precisam de dinheiro para viver, né? Porque tudo é gasto hoje em dia no preço das coisas. Então, assim, eu acho que é pensar tudo isso, mas colocar em primeiro lugar lá, né, a diferença na nossa localidade, a sustentabilidade, as relações comunitárias, como que essa união faz a diferença. Eu acho que esse é o principal recado do nosso GT hoje. Eu queria deixar aqui aberto, ver se vocês têm mais alguma questão. Se vocês não têm, a gente vai fechar a nossa sala. Alguma questão, meninas, Hector, que vocês queiram pontuar mais? Fiquem à vontade, a gente tem tempo. Eu acho que foi boa a discussão, né? Todos os temas dialogaram, ainda que na especificidade da palestra a gente está tendo as mesmas conclusões por outros caminhos, né? E acho muito boa e pertinente a importância da pesquisa da universidade pública e de qualidade para chegar a essas conclusões mesmo lá no cantinho lá do oeste do Paraná, bem aí escondidinho, e eu acho que por aí vai caminhando a coisa para gerar engajamento e construir sociedade que possa ter resiliência ante as mudanças climáticas, que é o tema mais preocupante desse século, né? A crise climática. Então, acho que por aí, obrigado pela oportunidade. Parabéns por suas pesquisas, suas palestras e sucesso nesse caminhada que vamos junto. Obrigada, Hector. É um prazer ter vocês aqui com nós nesse evento, né? Apresentando as pesquisas de vocês também. Eu desejo muito sucesso nas pesquisas, nos trabalhos de vocês. Amanhã o evento continua, tá? Vocês que estão online, vai ter os links certinhos. E ano que vem tem de novo, tá, gente? Então não vamos desistir. Vamos continuar pesquisando, vamos mostrar o que a gente está fazendo, né? Para mostrar que tem esperança, mas também tem muito trabalho duro por trás dessas pesquisas, né? Que a gente se dedica para tentar fazer a diferença onde a gente consegue. Fer, você quer falar, meu anjo? Tá levantada a mão. Ai, era de antes que saiu a internet, eu entrei de novo, não baixei. Pode falar. Ah, tá. Você tem mais alguma dúvida? Não, tá tudo Não? certo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Vou tirar a gravação Obrigada pela agora. oportunidade. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo.